meu nome é Giovana Lime, estou com o professor Luiz Brito para falar sobre a pesquisa O impacto das cadeias de suprimento no desempenho das empresas brasileiras. Bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, em sua pesquisa, você estuda a influência das cadeias de suprimento sobre o desempenho das empresas. O que atraiu sua atenção para esse tema? Então, esse tema é uma continuidade de uma pesquisa anterior. Eu já vinha pesquisando a questão do que afeta o desempenho das empresas. E a conclusão geral desse estudo preliminar é que são os fatores internos da empresa que mais determinam o seu desempenho. Mas aí surgiu a dúvida de tentar explorar isso um pouco mais profundamente. E vendo algumas cadeias, no Brasil especialmente, extremamente beneficiadas por situações externas, como a do petróleo, como a da agroindústria, então, surgiu o interesse da gente procurar investigar que outros fatores poderiam afetar o desempenho. E um desses fatores seria como a cadeia produtiva no qual a empresa está inserida pode contribuir para o seu desempenho. E o que vocês encontraram? Então, nós encontramos que realmente esse efeito existe, ele é bastante importante, ele é quase tão importante quanto o setor onde a empresa atua. Tá? Então, realmente existem cadeias que favorecem muito o desempenho das empresas e cadeias que prejudicam e atrasam as empresas, né? E aí não é só o setor, mas todos os setores que participam daquela cadeia. E o que explica esses resultados? Então, são justamente essa ideia de supply chain management, né, que surge a partir dos anos 90, começa a surgir uma ideia na academia e na prática de que a competição no mercado não é só entre empresas isoladas, mas entre cadeias de suprimento. Então, na verdade, é um conjunto de empresas interligadas que acaba competindo com outro conjunto de empresas. Isso exige coordenação, exige processos de integração dessas empresas, que é o que a área de Supply Chain Management vem estudando. Então, esse estudo comprova de que realmente isso aí traz diferenças para o desempenho. Professor, você poderia dar um exemplo de uma cadeia de suprimento? Então, por exemplo, se nós pegarmos uma grande empresa brasileira, a Petrobras, ela tem uma gama de fornecedores que dependem dela. Então, quando a Petrobras vai bem, na verdade, vários dos seus fornecedores também se beneficiam disso em termos de crescimento, em termos de lucratividade. Um outro exemplo disso são as cadeias agroindustriais. Você pega a cadeia da soja no Brasil. Então, tem várias empresas que são as empresas processadoras de soja. A Cargill, a Bunge, são empresas que compram soja e estão indo muito bem. Mas os agricultores, que são os fornecedores, também vão muito bem porque o negócio da soja vai bem. E quem fornece adubo para o agricultor também se beneficia disso. Então, esse é um exemplo assim, de uma cadeia como ela pode estar interligada, né? Como esses benefícios podem fluir ao longo da cadeia. Professor, você poderia dar alguns exemplos do impacto negativo dessas cadeias de suprimento? Por exemplo, um exemplo negativo seria a cadeia automobilística dos Estados Unidos. As empresas americanas do setor automobilístico passaram um período difícil. Não foram só elas que sofreram com isso. Os seus fornecedores foram pressionados por custos, reduziram volume. Os distribuidores que vendem os automóveis também foram afetados. O mercado de automóveis usados também pode estar sendo afetado por isso. Então, assim como a cadeia pode ser algo positivo para todas as empresas que fazem parte dela, ela também pode ser uma causa de um efeito negativo que prejudica o desempenho. Quais as próximas pesquisas nesse tema? Atualmente, a gente está trabalhando em olhar exatamente as relações entre empresas. Então, em vez de olhar a cadeia toda, descer a unidade de análise e olhar assim, o que a gente chama a díade, tem a relação de uma empresa com a outra. Como é que uma empresa trabalhando com a outra pode criar mais valor e como é que esse benefício pode ir para cada um. Porque, na verdade, a gente está entrando no aprofundamento das razões desses possíveis benefícios. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Pode. E para saber mais sobre essa pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada.